Olá, pessoal! Nós vamos falar hoje de um tema muito especial no pensamento da Hannah Arendt, que é a relação entre política e liberdade. Nós vimos na aula passada a importância que tem para essa pensadora, para essa filósofa, a polis ateniense, a experiência política grega. Não obstante, precisamos também levar em consideração outros modelos de política de excelência que são inspiradores para o pensamento dela. Um deles é a Civitas Romana e o outro é a Revolução Americana. Então, a polis ateniense, a Civitas Romana e a Revolução Americana perfazem um tripé que serve de modelo de inspiração como experiências políticas com relação à liberdade, modelos em relação aos quais nós precisamos refletir, não para repeti-los, mas para tomar como inspiração aquilo que de melhor foi feito, a fim de ter elementos para pensar uma política nova, para pensar uma política que esteja nessa relação da liberdade. Então nós vamos ver durante essa aula alguns aspectos importantes, mais especialmente da Revolução Americana, em contraposição também com a Revolução Francesa. E a gente vai entender por que essa leitura é interessante para a abordagem da Hannah Arendt, no sentido de mostrar essa relação entre a política e a liberdade. Então, uma distinção muito peculiar ao pensamento dela é a distinção feita entre libertação e liberdade. Nós faremos agora essa distinção porque é a partir dela que a Hannah Arendt vai tirar a chave de leitura para interpretar a Revolução Francesa e, de certa forma, criticar o radicalismo da Revolução Francesa, mostrando o que ela teve de momento de desvio que fez com que ela não tivesse o êxito que, por exemplo, a Revolução Americana teve. Então, voltando a essa distinção entre libertação e liberdade, nós sabemos que a liberdade para Hannah Arendt é, mais especificamente, a liberdade política. Ela faz uma distinção entre a liberdade filosófica e a liberdade política. Ela vai entender que a liberdade, tal como foi pensada pela tradição filosófica, no sentido de livre-arbítrio, ela tem pressupostos, ela tem um contexto que é diferente da liberdade política. A liberdade filosófica, ela pressupõe a singularidade, ela pressupõe a individualidade e a solidão. A liberdade política, ela pressupõe a pluralidade, o contato com os outros, o espaço comum, a comunidade. Então, o foco dela vai ser a liberdade política. E como nós vimos um pouco na aula anterior, é na polis ateniense, naquela experiência política da Grécia no seu auge, na democracia de Péricles, que houve esse momento onde a política, na sua mais alta dignidade, tinha como um elemento intrínseco a liberdade. É claro, sempre fazendo a ressalva de que esse modelo ele tem uma limitação enorme pelo fato de que na Grécia Antiga havia a escravidão. Então, a existência da escravidão possibilitava com que aqueles homens que não se ocupavam do trabalho pudessem se ocupar dos negócios públicos. Isso não significa dizer, obviamente, que a Hannah Arendt seja a favor da escravidão, mas significa a leitura de um contexto no qual aqueles que estavam na polis, na ágora, discutindo os assuntos públicos e que eram considerados cidadãos, eles conseguiram uma experiência política diferente,
e muito inovadora dentro daquele momento histórico e dentro daquele contexto. Então, a gente já percebeu, a gente já viu na aula anterior essa relação entre a experiência grega da polis e a liberdade, né? Entre a política e a liberdade. Ora, a libertação, ela significa a ausência de medo em relação ao despotismo e a ausência da necessidade. A libertação é o afastar-se, o eliminar aquela opressão no sentido do que nos limita nos sentidos mais básicos, como, por exemplo, os nossos instintos vitais. Ou seja, a libertação, ela tem a ver com a supressão da nossa condição de necessidade. Uma pessoa com fome, ela está condicionada pela fome. E sendo condicionada pela fome, ela não tem condições de exercer a sua liberdade. O que significa dizer que a libertação, ela é uma condição prévia para o exercício da liberdade que é entendida para Hannah Arendt como a liberdade política. De modo que a libertação é condição da liberdade, mas dela não se segue necessariamente a obtenção da liberdade. Ou seja, não é pelo fato de eu conseguir me libertar de uma necessidade, de uma opressão tirânica, no sentido de um despotismo que me causa medo, ou da miséria, da fome, que eu vou atingir a liberdade, que eu vou edificar a liberdade. Então, a libertação é uma necessidade anterior, é um movimento pré-político que precisa ser alcançado, mas o fato de alcançá-lo não garante a liberdade. De modo que eu preciso ter sempre em mente esse elemento da liberdade para que ele não escorra pelas mãos, para que ele não seja esquecido, para que ele não seja trocado. Por que que eu estou falando isso? Porque com essa distinção entre liberdade e libertação, a Hannah Arendt vai fazer uma leitura sobre a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa vai ser lida pela Hannah Arendt como um momento em que a libertação tomou o lugar da possibilidade de edificação da liberdade. Então, uma espécie de moeda de troca, trocou-se a liberdade pela libertação. Então, a gente sabe que a Revolução Francesa ela tem uma importância singular dentro da nossa história contemporânea e não se trata aqui de fazer uma crítica ao significado amplo da Revolução Francesa, mas de fazer uma crítica e uma reflexão sobre o seu radicalismo, sobre o seu processo de radicalização que levou ao terror francês. Então, no livro sobre a Revolução, mais especificamente em um capítulo onde ela trata da questão social, a Revolução Francesa é mostrada nessa chave de leitura como um movimento no qual a necessidade, o ímpeto da própria fome, digamos assim, de que era alvo os pobres, os oprimidos, os miseráveis, fez com que esse sentimento de urgência ele invadisse a cena política. E aí a gente tem uma contradição. Qual é a contradição? A contradição de que a urgência da necessidade imposta pela fome e pelo sofrimento fez com que, na Revolução Francesa, a necessidade ocupasse o lugar da liberdade, que é a política. Então, pelo próprio contexto no qual se deu aquela revolução, não foi possível edificar a liberdade, de modo que essa revolução, ao invés de se tornar uma revolução liberal, como foi a Revolução Americana, ela acabou se tornando
uma revolução liberticida, né? Você acabou naquele momento do terror francês, naquele radicalismo, você acabou matando a liberdade. Claro que há determinados condicionantes para isso. Se a gente compara o contexto da Revolução Americana e o contexto da Revolução Francesa, a gente vai ver que na América, aqueles que se insurgiram contra a Inglaterra, eles o faziam contra uma monarquia constitucional, enquanto que aqueles que na França se insurgiam contra o rei, eles o faziam contra uma monarquia absolutista. Aí você já tem um elemento de distinção. O outro elemento de distinção é justamente a grande pobreza que graçava na França, né? Então, havia ali uma sociedade tão absurdamente estamental e desigual, né? Onde os pobres realmente tinham uma miserabilidade que saltava aos olhos, enquanto uma nobreza detinha privilégios. Então, isso aí é um elemento que não aparecia no contexto da América, né? Onde os mais pobres nesse contexto não podiam ser comparados, né, com os miseráveis da França. Então, todo esse contexto diferente fez com que a revolução que aconteceu ali mais ou menos, né, no mesmo período, né, essas duas revoluções tão importantes para a nossa história, elas tivessem, digamos assim, resultados diferentes. E a leitura da Hannah Arendt é de que a Revolução Americana ela foi exitosa no sentido de que ela se abriu para a liberdade, é como se ela tivesse repetido a experiência grega nesse sentido de uma espontaneidade, de uma coletividade que, agindo em comum, aponta para a liberdade, como se essa história política ela tivesse se repetido, de modo que a leitura que ela faz da Revolução Americana, né, que culminou na independência dos Estados Unidos, é uma leitura positiva, e a leitura que ela faz da Revolução Francesa é uma leitura um tanto mais crítica.